Fala galera, tudo bem? No 3 Doses de hoje vamos falar sobre cerveja. Fiquem ligados. Não esquece de deixar o like e inscreva no canal. Muito difícil ao certo dizer onde, quando e como a nossa gelada surgiu, mas aí vão alguns destaques históricos do líquido amado e conhecido há milênios nesse nosso mundão. Os primeiros registros da nossa breja têm aproximadamente entre 9 e 6 mil anos, lá na antiga Mesopotâmia. O mesmo também já acontecia na China, Egito, Israel e na pré-colombiana. Naquela época, quem tinha autoridade e conhecimento na produção de cerveja eram as donas de casa. Isso mesmo, meus caros. Os primeiros mestres cervejeiros foram elas. Era uma atividade doméstica a produção de cerveja, já que os homens tinham que caçar, guerrear, entre outras tarefas do reino. Partindo para a Idade Média, lá nos mosteiros, eles, os monges, eles melhoraram muito a qualidade da cerveja, já sabendo que eles eram bem inteligentes. Impulsionaram bastante a produção e assim o consumo também. Os mosteiros eram como os hotéis de hoje em dia. Recebem os viajantes, oferecem abrigo, comida e, é claro, uma boa cerveja. Nessa parte da história, os monges perceberam que quando adicionavam lúpulo à cerveja, conservavam melhor ela e por um maior tempo, mas assim trazendo também o amargo que a gente conhece hoje na cerveja. Porém, daí em diante, cada vez mais na Europa foi se espalhando. Pela França, Alemanha, Bélgica, cada uma com a sua particularidade, se tornando grandes produtores esses mosteiros. Depois disso, muitas leis, regulamentos e tecnologias só foram melhorando esse líquido amado que temos hoje em dia. Um momento marcante, não tão bom assim para os apreciadores de cerveja, foi quando nos Estados Unidos rolou a tal lei seca. O país passava por uma grande crise devido ao grande número de violência, dependência e pobreza relacionado ao consumo desenfreado de álcool. Essa medida durou 13 anos, de 1920 a 1933. Foram momentos de canecos vazios. Muito se mudou. Hoje em dia temos para todos os gostos, todos os bolsos, com álcool, sem álcool, super amarga ou mais leves, grandes e pequenos. Em 1516 foi criada uma lei na qual se chama Lei da Pureza, onde obrigava os alemães cervejeiros a produzir somente com os ingredientes água, malte, lúpulo e levedura. A água representa 90 a 95% do conteúdo da cerveja. O malte, que seria cevada, trigo, são fontes de proteínas e aminoácidos. O lúpulo é o que dá amargor, responsável também por ser um conservante natural. E a levedura são fungos que transformam os açúcares em álcool. Fizeram essa lei basicamente para minimizar a falta de trigo e centeio que havia na época. Além disso, era preciso dar uma segurada na criatividade da galera, pois até cinzas das pessoas chegavam a adicionar como forma de baratear ou de provocar diferentes efeitos. Como diz assim Herbert Schumacher, um alemão que veio da Alemanha, obviamente, diretor da cervejaria gaúcha Abadesa. As cervejas são classificadas por famílias e estilos, apesar de existirem mais de 160 estilos aproximadamente espalhados pelo mundo. São divididos em 3 grandes famílias: Lager, Ale e Lambic. As lagers são as cervejas de baixa fermentação. Na sua grande maioria, são estilos de cervejas mais leves e claras, mas também temos dentro dessa família uma grande variedade de cores, aromas, potência de corpo e complexidade. Na família Ale, são as cervejas de alta fermentação. Geralmente possuem mais corpo e de paladar frutado, mas seus gostos e aromas são mais variados. Por último, não menos importante, a família Lambic. São cervejas de fermentação espontânea. Quando bebemos ela, lembra muito tomar uma taça de vinho espumante, por exemplo. Salvem o planeta,
Afinal, é o único que tem cerveja. Valeu por assistir até aqui e compartilha aí. Abraço.